José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. Imagino que conheças bem esta região do Gerês. Tens opinião também sobre estas aventuras e estes projetos? Olha, é difícil ter, porque algumas questões são um bocadinho complexas, se bem que à partida me pareça disparatado o que está projetado. Bem, e tu começaste a perguntar se eu conheço bem o Gerês. Não posso dizer que conheça bem, conheço razoavelmente, já estive praticamente em todas as zonas do Gerês, já fiz algumas caminhadas no Gerês, mas, enfim, onde me sinto bem em Sintra, não é? Portanto, é onde vivo, onde conheço melhor aquela região. É mais fresco, no verão sobretudo. Não sei se é a grande diferença entre o Gerês e a Serra do Gerês, é a zona do país onde é maior a queda de chuva, portanto, pluviosidade do país, não é? Portanto, é a zona mais chuvosa do país, é a Serra do Gerês. Devo dizer-te que conheço algumas cascatas, já tomei banho em algumas cascatas no Gerês, mas não nesta, onde houve este acidente. Portanto, não a conheço de perto. Curiosamente, ela fica no Rio Arado, acho que é assim que se diz. Portanto, ela é conhecida... Tu chamaste-lhe Cascata do Taiti, salvo eu, não é? Cascata do Taiti, sim. Cascata do Taiti. Eu, quando vi esse nome pela primeira vez, até achei que tinha alguma coisa a ver com uma evocação do Taiti e portanto, aquilo ter um ambiente... Águas azuis, transparentes, mas não. Ela chama-se Cascatas do Taiti. Portanto, o nome que vem nos mapas, digamos assim, e porque é conhecido na região, são Cascatas Feixa de Bajas. Feixa de Bajas, é assim que ela é conhecida. Fica no tal Rio Arado. Eu, por acaso, a primeira cascata que conheci no Gerês foi uma também no Rio Arado, um pouco acima, portanto, um pouco a montante. Não fica muito, quer dizer, para chegar a estas, pelo que eu percebi, eu, como disse, nunca fui a estas. A estrada é a mesma, das outras, esta desce-se da partir da estrada, as outras sobe-se para uma escadaria que lá está, e eu conhecias, estive a fazer contas quase há 60 anos. Portanto, a primeira vez que fui ao Gerês, era miúdo, portanto, tinha 8 anos. Sorte? É sorte? Foi o meu pai, não é? Portanto, que na altura trabalhava no Museu Bocage, portanto, Museu de História Natural da Faculdade de Ciências de Lisboa, e que foi lá numa visita de trabalho, digamos, a visita de campo, como se dizia na época, e eu também fui, portanto, e uma das sítios que visitámos, eu lembro bem dessa viagem, era muito miúdo apenas, mas lembro muitos episódios dessa primeira, foi assim fora daqui da zona da Grande Lisboa, a primeira viagem que fiz, e recordo-me bem dela. Bem, mas fora essa viagem, e portanto esse período, de facto, o que está aqui em causa são dois bens que podemos considerar de alguma forma contraditórios. Deixa só fazer uma pausa. Explica aos nossos ouvintes porque é que se chama Cascata do Taiti, afinal. Desculpa lá, esqueci-me de dizer isso. Não é por causa das suas águas azuis e cristalinas. Azuis, é porque foi lá filmado um anúncio de um shampoo chamado Taiti. Será isto? Sempre que o duche apetece mais com... Acho que é isso. É isto, muito bem. Acho que isso é uma coisa antiga, mas ficou, não é? Portanto, e de facto o local é, pelas imagens, maravilhoso. Ora bem, qual é o problema? Portanto, aquilo é uma sucessão de cascatas, algumas delas maiores. A maior de todas, o acesso é muito difícil. Quando digo que é difícil porque, primeiro, aquilo, tanto até que são cascatas, estamos a falar de uma zona de uma rápida, digamos, naquele caso, perda de altitude, não é? Portanto, vai-se descendo muito depressa, não é? Por isso é que a água se precipita. É uma zona de granito e não sei se o granito será a rocha mais escorregadia, até julgo que não, a rocha mais escorregadia são os xistos. Pela minha experiência, os xistos são mais perigosos. Então aqueles laminados, não é? Aqueles laminados são bem perigosos, mas como é uma zona de muita umidade, é muito escorregadio. Isso. Portanto, é muito escorregadio e por isso é uma zona, e aqui estes números são um bocado impressionantes. Eu vi vários números, vi nos últimos, enfim, alguns vão até ao princípio do século, outros são só nos últimos 12 anos, mas estamos a falar de entre 13 a 18 mortes em tempos recentes. E sempre por pessoas atrevidas, não é? Pessoas atrevidas que escorregavam, em alguns casos depois batiam com a cabeça, ou ficavam em mau estado, ou caíam dentro d'água e afogavam-se. Portanto, várias situações diferentes, idades muito variadas também, portanto, pessoas mais idosas, pessoas mais novas,
E aqui a questão muito importante é, isto é um local perigoso. Portanto, é um local perigoso. E há lá cartazes a dizer que é um local perigoso. Mas isso não leva a que as pessoas não deixem de ir. Porque as pessoas, por um lado, são atrevidas, muitas vezes não têm noção do real perigo, não se preparam. Uma das questões que, por exemplo, que é recomendada em todos os digamos, os guias, pelo menos os guias online que existem para visitar estas cascatas, é que se use calçado adequado. As pessoas não têm noção sequer muitas vezes do que é o calçado adequado. Numa das reportagens de televisão destes últimos dias apareciam uns miúdos, adolescentes, que iam de chanatas. É completamente contraindicado, porque não tem, enfim, os pés ficam soltos, não é? Portanto, aquilo solta-se facilmente, ficam suados, tudo aquilo é contraindicado, portanto, nem pensar nisso. É apropriado para a praia. É apropriado para a praia. Para mim nunca é apropriado, que detesto, mas enfim, sou um bocado esquisito nisso, não tenho jeito nenhum para chanatas, não uso, portanto, gosto sempre de uma coisa que me aconselha o calcanhar e, portanto, para ter o pé bem seguro, tudo o resto me faz confusão. Mas, enfim, as pessoas não têm que ser como eu, sei que as chanatas são umas coisas muito confortáveis e há pessoas que vivem o ano inteiro de chanatas, mas não se forem para esta cascata. E além disso, eu diria mesmo que há zonas que interrogo-me se não deveriam estar vedadas, e sobretudo vedadas nas épocas de maior afluência e de maior falta de noção, digamos assim. Aquilo que a Câmara de Terras do Douro pretende fazer levanta-me inúmeras dúvidas. Inúmeras dúvidas por várias razões. Quer dizer, não são arquitetónicas. Eu estive a olhar para as imagens que aparecem na imprensa. Aquilo até, diria, noutro local nem parecia particularmente desadequado. É uma estrutura leve de metal, transparente, portanto até poderia não ser desadequado, mas tem, a meu ver, pelo menos dois grandes problemas. É que em vez de afastar as pessoas a mais, atrai-as, porque ficam com a sensação de que podem lá ir, e a partir do momento que há muita gente, a tentação de ir lá é maior, até porque não se vai ali apenas para ver. Desse ponto de vista, por exemplo, as outras cascatas douradas, tais que ficam mais acima, aí sim vai-se para ver, portanto sobe-se uma escadaria, chega-se lá, aquilo fica ao longe, e tiram-se umas fotografias e vamos embora, o que não impede que as pessoas de vez em quando morram. Houve uma morte recente, precisamente a tirar uma fotografia, uma selfie, as pessoas põem-se a andar para trás e depois de repente já não há rocha, não é? Já não há chão. Portanto, já não há chão, portanto vai-se por ali abaixo, e é uma queda grande, 30 metros, segundo, portanto, nesse caso da última morte que lá houve. Quer dizer, foi um pai que morreu à frente do filho a tirar uma selfie, portanto uma coisa mesmo trágica, não é? Portanto, a maior parte das pessoas lá vão para tomar banho, não é? Vão para tomar banho e, portanto, querem ir para a poça maior, para o poço maior, que é o mais difícil de acesso. Portanto, desse ponto de vista, eu diria que há zonas em parques naturais, e aquilo é um parque natural, aliás, é um parque nacional, que é o único parque nacional que nós temos, em que, por simplesmente, o acesso é vedado. Portanto, pode-se ir acompanhado com guias e nesta semana, ou a semana passada, falámos desse problema, pagando. Pronto, nós pagamos para fazer, às vezes, para as coisas mais parvas do mundo. Portanto, como é, por exemplo, no Pico, não é? No Pico só se sobe acompanhado de um guia certificado. De um guia, exatamente. Portanto, eu acho que há uma outra área em Portugal onde se morre também com alguma frequência, onde morrem turistas com frequência, que são as levadas da Ilha da Madeira. Portanto, aí a procura também é muito grande. São locais que têm algumas características em muitos aspectos semelhantes. Também há cascatas, também há rochas úmidas, escorregadias, passagens estreitas. Aí tem uma coisa que, do ponto de vista, além de paisagicamente ser maravilhoso, tem uma coisa que é muito confortável para caminhadas. Portanto, é que as levadas são, no fundo, canais para abastecimento de água. E, portanto, como não há ali parte mecânica, não há máquinas elétricas ou de outro tipo, é plano, ou quase plano, não é? Portanto, a água vai fluindo e, portanto, é um caminho que se faz com não há subidas e descidas como noutras áreas. É um passeio. É um passeio, portanto, não é, às vezes são mais longos, às vezes alguns podem ser mais perigosos porque têm passagens
E aí, mais uma vez, algumas porventura deveriam estar fora de irem com acompanhamento de guias, estarem fechadas. Todos os anos morrem pessoas nas levadas da Madeira, todos os anos. Eu diria que ali é uma rede muito grande, é uma rede que tem, enfim, as principais terão umas centenas de quilómetros, mas no total poderão ter 1000 e tal quilómetros, com secundárias. Portanto, é uma rede enorme. Provavelmente fechar tudo não é possível, porque teria que quase fechar a ilha, mas eu diria que é necessário ter cuidado. Agora, há aqui aspectos que são aspectos, porque tu falaste do exemplo daquela portanto, eu disse que um dos erros é aquilo não dissuade para o problema, portanto, aquele miradouro não dissuade para o problema, porque a maior parte das pessoas vão tomar banho, e depois eu creio que aquele é um valor natural que tem que se manter intocado. E desse ponto de vista, há uma experiência que eu felizmente já tive na minha vida, não sei se algum dia poderei repeti-la, mas que é possível, porque alguém há mais de 100 anos disse: aqui não se constrói nada. Estou a falar da descida ao Grand Canyon. Estados Unidos, Arizona. É uma das experiências mais incríveis que se pode ter na vida. Portanto, o Grand Canyon tem 1600 metros de desnível. Portanto, é violento. Eu não fui até ao fundo, fiz uma descida de 1200 e uma subida. Devo dizer que depois, durante uma semana, não conseguia descer escadas. Pronto, isso são fiquei com as dores musculares, não é? Portanto, quem corre por gosto. Mas não me arrependi. Não foi o único daquele grupo que foi. Acho que andámos todos com um andar estranho nos dias seguintes. Sim, não é fácil. 1200 metros não é fácil. Não é fácil. Foi um dia inteiro, não é? Como deves imaginar. Agora, aquilo está assim, onde há apenas uma pequena construção e depois o acesso é feita de fora do parque e é uma viagem de 2 ou 3 quilómetros para se conseguir visitar aquilo, e as pessoas no fim do dia têm que sair porque há uma portagem à entrada do parque. Aquilo está assim porque houve um senhor chamado Theodore Roosevelt que, no princípio do século XIX, disse: aqui não se... presidente dos Estados Unidos, na altura, que disse, e eu, grande amante da natureza, aqui não se constrói nada. Agora, não há muitos presidentes dos Estados Unidos que, depois de deixarem de ser presidentes, tenham feito expedições perigosas na Amazónia, como é o caso do Theodore Roosevelt, que era uma figura particularmente original, um homem, enfim, uma história de vida fabulosa, mas aqui o essencial é isto. Ele, muito cedo, criou a noção do parque natural, dos parques naturais. É evidente que nos Estados Unidos há algumas belezas naturais inacreditáveis, absolutamente fantásticas, mas esta ideia de que aqui não se constrói, para aqui não vêm fazer teleféricos, para aqui não vêm construir hotéis, permitiu que aquilo se preservasse tal como está até hoje. Mesmo que seja um pequeno, quer dizer, aquilo não é o Paiva. O Paiva é um rio muito interessante. O rio Paiva, onde há os famosos passadiços do Paiva. Agora há passadiços um pouco por todo lado. Eu acho muito bem, porque acho muito bem que as pessoas andem a pé, defendo isso, ando muito a pé. Agora, em cada sítio a sua coisa, não é? E ali na Serra dos Gerês, em particular, parece-me que é o tipo de sítio que deve estar o mais possível intocado. E há zonas... Deixa-me só perguntar, intocado porque é um parque nacional ou intocado pelas características do local? Pelas características que tem, que permitiram que fosse um parque nacional. Por exemplo, quando se vai às Caldas do Gerês, isso depois se sobe para a fronteira da Portela do Homem, atravessa-se uma das matas portanto, de floresta climática, como nós dizemos tecnicamente, portanto, floresta original de carvalhos, sobretudo, que é a Mata da Obregaria. Eu creio que atualmente, já não vou lá, como te disse há bastantes anos, creio que atualmente é preciso pagar uma portagem. Eu acho bem. Sim. Portanto, se tu entras pela fronteira da Portela do Homem ou se subires das Caldas para cima, pagas uma portagem. E não se pode parar, pelo menos a última vez que lá fui, não podes parar de carro, atravessas na estrada? Sim, de carro, porque não podes parar há muita afluência. O carro para sair, tirar fotografias. Há muita afluência. Eu devo dizer que há muitos anos, numa das minhas visitas ao Gerês, fiz uma coisa que hoje é impossível e que eu não, enfim, eu sabia mais ou menos o que estava a fazer. Não posso dizer que soubesse completamente o que estava a fazer, mas eu, um dia à noite, cheguei ao Gerês tarde porque tinha tido um problema com o carro e, portanto, já não consegui entrar no parque de campismo,
portanto subi em direção à Portela, parei o carro numa curva e montei a tenda à beira da estrada. Expliquei aos meus filhos, que eram muito pequenos, eu tinha uma filha de 2 anos na altura, que ela tivesse muito cuidado com as víboras, porque ali havia víboras, e no dia seguinte eu fui passear com ela e com o meu filho e vimos uma víbora, portanto... E isto hoje não se pode fazer, e acho muito bem que não se possa fazer. Quer dizer, a procura de turistas naquela época não tem comparação com o que existe hoje, não há comparação possível. Ela ainda está a olhar para mim, mas era... Eu acampei em pleno mosteiro de Pitões em Pitões da Júnia, não é? Pitões da Júnia, que anda no extremo de Monte Alegre, não é? Monte Alegre, não é? Portanto, é preciso que se entenda como era, não é? Agora, também é preciso que se tenha em conta o Gerês é uma zona habitada e tem, por exemplo, isso era uma coisa que se discutia muito na época, a questão das romarias, porque no meio... Mas há várias, no Gerês tem várias, o Gerês é muito grande, não é? Quando nós falamos do Parque Nacional, temos a zona do Barroso, que fica ainda no distrito de Vila Real, portanto que é a parte, digamos, ocidental. Depois entra-se no distrito de Braga e ao Gerês propriamente dito, que é aquele vale onde talvez a imagem mais emblemática é a Albufeira de Caniçada, portanto que é assim uma zona que quase parece uma fotografia de uns chocolates suíços. A primeira vez que lá cheguei foi a percepção que tive. Depois passas para a Serra Amarela, que é portanto, e a seguir chegas ao Vale do Lima, e há aquela barragem também famosa do Lindoso, mas depois há todos os espigueiros, e vais para a Serra da Peneda. E na Serra da Peneda há um dos santuários mais importantes do país, que é Nossa Senhora da Peneda. Portanto, e no limite já estás em Castro Laboreiro, com hábitos de chamadas brandas inverneiras, portanto povoações temporárias de verão e de inverno, para o gado, hoje já praticamente não se usam. Julgo mesmo que só se usam muito... Estão, aliás, algumas a ser recuperadas turisticamente. Pronto. Mas este ciclo que existia não se usa. Eu devo dizer que tenho 2 projetos para os Gerês que é de concretizar na vida. Um é fazer uns caminhos de Santiago que atravessam os Gerês. Pronto, sobem a partir de Braga, passam pela Geira Romana, depois passam para a Espanha e a seguir também vão a Castro Laboreiro. Enfim, há de ser um ano destes. Eu fico aqui no estúdio a rezar com o apóstolo Tecuda para voltar. Leva botas, José. O quê? Leva botas. Claro, mas a gente sabe, eu sei, quer dizer, eu sei que sabes. Quem faz os caminhos de Santiago sabe que o equipamento mais importante são as botas. É verdade. É mais importante tudo o resto. E as meias também. As meias e as botas, exatamente. Quem caminha sabe que o mais importante são as meias e as botas. Muito bem. E o outro projeto qual é? Projeto é atravessar da Portela do Homem para Pitões das Júnias pelas minas de Carris, que é o mais arriscado e que eu já tenho olhado muitas vezes para os mapas a ver como é que aquilo se faz. Tenho esta ideia há décadas, desde uma altura em que um amigo meu, com quem eu fui, quer dizer, uma das aventureiros portugueses mais conhecidos, que era o Pedro Vilas Boas, disse que desafiam para fazer, ainda trabalhava eu no Expresso, lá estou, a década de 80, a fazer um dia isso, portanto na altura levando 2 dias, ele sabia fazer isso a pé. Eu já vi que está marcado, portanto, há travessias dessas, mas eu acho que é muito arriscar fazer aquilo sem guia, capaz de ser muito, muito perigoso. Para não acontecer aquilo que aconteceu na Peneda agora, com aquele grupo que levou os bombeiros a ter que ir para lá, transportarem uma maca durante muitos quilómetros até chegarem a um local onde já havia uns caminhos de cabra, de vacas, naquele caso concreto, que pudessem, portanto, ter de lá uma senhora que tinha caído e tinha magoado. Mas o que eu achei mais extraordinário nesse relato é que era um grupo de 10 pessoas com crianças. Quem se mete por caminhos daqueles deve ter noção daquilo a que vai. E, portanto, e é preciso ter cuidado. Nós hoje em dia temos muitas formas de poder caminhar e de poder conhecer sítios de forma, eu diria, minimamente ajuizada, com um mínimo de noção. Há muitos caminhos que estão bem sinalizados, pelo país todo. E esses caminhos, por regra, são caminhos que se fazem sem complicações de maior. Portanto, chamadas pequenas rotas, as pequenas rotas, as grandes rotas, rede amarela, com setas, com cuidado, faça isso bem. Quem quiser fazer com mais cuidado, com outra atenção, há aplicações para telemóveis, o mais conhecido talvez seja o Wikiloc, que nós acionamos aquilo e vamos seguindo a aplicação.
portanto, quando saímos da rota, o telemóvel vibra e faz um sinal e, portanto, nós não nos perdemos. Portanto, só que há uma coisa chamada redes sociais, José Manuel, e toda a gente quer ir ao sítio mas onde nunca ninguém esteve para fazer aquela fotografia, não é? Onde já teve imensa gente, parte das vezes. Verdade. Já teve imensa gente. E eu acho que aí é que está uma boa parte dos problemas e a necessidade de regular os acessos. Não se imagine que é possível regular os acessos em todo o parque. É porventura possível regular o acesso à cascata do Tahiti, mas aos caminhos nas Brandas Inverneiras não é. Qualquer pessoa chega ali, para o carro e mete-se à estrada. Mete-se à estrada, não, mete-se aos caminhos, mete-se ao monte. E há muitos sítios, quer dizer, o passar do tempo faz com que muitos caminhos se fechem. Portanto, aquilo que está marcado de repente desapareça e a pessoa fique, se não tiver experiência, fique muito desorientada. Eu ando pela Serra de Sintra e há muitos caminhos que fecham todos os invernos. Se não for lá ninguém reabri-los, isso não são caminhos de pé posto simples, às vezes são caminhos relativamente largos. Quer dizer, a natureza é muito viva, não é? Infelizmente, e o mato cresce, e as giestas, e tudo isso cresce muito depressa, mais depressa do que nós imaginamos. Exato. E passa bem sem nós. Não é um vaso numa varanda de uma cidade, é uma coisa completamente diferente. E, portanto, e depois ainda há outro método que eu acho que é um método que faz muito sentido, sobretudo para quem tem menos experiência, que é contratar isso não é caro. Vamos lá ver. Eu estive a ver algumas das propostas de visitas na zona do Gerês, e mesmo aquelas que duram um dia inteiro e que incluem seguros, custam 15 euros, 10 euros, 20 euros as mais caras, e que são viagens já mais complicadas, tem que ser grupos mais pequenos. Portanto, aquilo que eu recomendo, que eu acho que é importante recomendar, é ter este cuidado. As primeiras vezes que eu fui ao Gerês, aquilo andava-se à vontade. Como disse, a pressão humana era pequena. A pressão humana era relativamente pequena, não é? Portanto, quase inexistente, aquilo, ninguém sabia que aquilo existia. Hoje em dia, até o Ronaldo lá, não sei se ele chegou a construir a casa ou não. Sim, mas não foi nada. Houve um problema, não sei se chegou. Portanto, toda a gente quer ir para lá. É mais uma razão para ir ao Gerês. Exatamente, aqui há uns tempos, uma das fotografias que estava com muito sucesso no Instagram, agora não estou mal a lembrar o nome, qual é aquela modelo portuguesa que ia aos desfiles da Victoria's Secret? Sara Sampaio. A Sara Sampaio também foi para uma destas cascatas do Gerês. Gasta mais 1000 pessoas. Exato. E tirou lá fotografias na cascata do Gerês, que são de facto muito fotogénicas, e eu recordo-me de ter visto isso, já foi há uns anos, não é? Mas lembro disso. Portanto, eu acho que nós temos que ter neste aspecto de cuidado, e eu penso que as autoridades, em vez de criarem situações, quer dizer, o Gerês não dá para fazer os passadiços do Paiva ou aproximações, tem que ser tratado de outra forma, porque tem valores naturais que alguns deles até estão em recuperação, que se degradaram muito e estão em recuperação. Por exemplo, a população de cabra do Gerês, que já não é original, portanto, aquela subespécie do Gerês. Portanto, são cabras importadas pelos espanhóis, do lado espanhol, porque há um parque espanhol, que é o Parque dos Xurés, acho que é assim que se diz, do lado espanhol, que vieram da Serra de Gredos, que é perto de Madrid, para ali, e portanto podem retomar essa população. Continua a haver lobos, não sei quantos é que existirão, muito poucos, mas era bom que houvesse mais. E há sempre aqui uma tensão grande, porque ali também há gado, não é? Portanto, quando há lobos, há tensão com os pastores. Uma das vezes que lá estive, sei que uma das discussões era sobre as famosas indemnizações. Saber se são lobos ou se são cães selvagens, porque também, quer dizer, silvestrados. Silvestrados, um outro grande tema. Portanto, há muita coisa. Havia, não consegui perceber como é que está isso atualmente, mas era uma zona onde se chegou a haver águia real. A águia real é a maior rapina da península. Quer dizer, não é a maior rapina no sentido, não é uma necrófaga como os abutres, mas é a maior rapina da Península Ibérica. É uma ave muito grande. Não sei se chegou a recuperar, se não, porque também havia, penso que na zona do Douro, e eu creio que no Gerês não chegou a reinstalar-se. E, portanto, é necessário haver locais onde as pessoas nem sequer se podem aproximar. Por exemplo, se houver um local que eventualmente haja nidificação de uma ave deste género, ele pura e simplesmente deve estar interdito, porque senão ela vai-se embora. Tem que estar interdito. Nós não podemos ter o bolo e comê-lo, não é?
Portanto, olhar para não podemos, é uma coisa que temos que ter esse respeito. E se tiverem, vão ver documentários da National Geographic, se quiserem. Quer dizer, eu acho que nós aqui temos que aprender tudo. E há sítios que são para... Aquilo não é um jardim zoológico. Aquilo não é um jardim zoológico. Ainda agora... Estás a falar de limitações e estou a lembrar-me do estuário do Sado, por exemplo. Durante o mês de agosto, a atividade de dolphin watching está interdita. Não se pode realizar. Quer dizer, é tudo, não é? Nós não podemos... Os pescadores não podem pescar todas as espécies todo o ano. Quer dizer, é necessário haver aqui equilíbrios. Ainda agora, enfim, vi na imprensa espanhola, morreram 2 turistas espanhóis na Tanzânia. E a reação das autoridades da Tanzânia é que aquela zona é um vulcão na Tanzânia. Aquilo não é um jardim zoológico. Portanto, é preciso ter cuidados diferentes. Portanto, acho que no caso deles foi um carro que depois caiu uma ravina. Portanto, eu creio que aqui é necessário pedagogia, consciencialização e regras. Algumas das regras implicam alguma limitação de acesso ou ordenamento do acesso. Não se pode fazer tudo em agosto, por exemplo. Não pode ter toda a gente em agosto. Que é uma coisa que em Portugal, nós até pelos dramas que estamos a viver no setor da saúde, percebemos que há demasiadas pessoas a querer ter férias em agosto, não é? Moda que vem dos franceses. Evitemos isso, tentemos evitar isso. Portanto, encontremos formas de, simultaneamente, preservarmos o que é importante. E eu acho que é muito bom que haja aquilo que aqui há não muito tempo atrás não existia, que é uma vontade dos portugueses conhecerem o seu próprio país, conhecerem a natureza do seu próprio país. Isso é muito bom. É muito bom que haja cada vez mais pessoas a querer caminhar e andar de bicicleta e fazer passeios de natureza. Isso é muito bom. Agora, tudo que é demais é moléstia, como dizia a minha avó, não é? Tudo que é demais é moléstia, e por isso nós não podemos, nem tudo é gratuito e nem tudo está acessível sempre 365 dias por ano, 24 horas por dia, porque há zonas que têm que estar fechadas de vez em quando e há outras que são demasiado perigosas para se lá ir sozinho, mesmo pessoas experimentadas.